Você acorda todo dia com a sensação de que está lutando contra si mesmo. Sabe aquela voz na sua cabeça que diz: amanhã eu começo, segunda-feira eu mudo, quando as coisas melhorarem eu vou. Essa voz não é preguiça, não é falta de vontade. É algo muito mais profundo e muito mais perigoso. É a ausência de um código interno que te sustente quando tudo ao redor desmorona. Mas e se eu te dissesse que existe um guerreiro que viveu há mais de 400 anos, que travou 62 duelos sem nunca perder um, que passou a vida inteira refinando não apenas a técnica da espada, mas a arquitetura da mente invencível, e que deixou registrado em 5 frases, simples, todo o sistema que separa quem sobrevive de quem domina? Miyamoto Musashi não venceu porque era o mais forte. Ele venceu porque construiu um código interno tão sólido que nem o medo, nem a dúvida, nem o cansaço conseguiam desviá-lo do caminho. E hoje, nos próximos 5 minutos, você vai conhecer as 5 frases que ele escreveu no final da vida, isolado numa caverna, sabendo que estava prestes a morrer, e que carregam o peso de décadas de batalha, meditação e domínio absoluto. Antes de revelar essas 5 frases e o sistema completo por trás delas, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e me contar nos comentários: qual é a batalha interna que você está travando agora? Qual é o duelo que você trava consigo mesmo todo dia e que parece impossível vencer? Escreva aí embaixo. Eu leio cada comentário, e quando você escreve publicamente, você cria um compromisso que vai muito além da sua mente. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1584. No vilarejo de Miyamoto, província de Harima, nascia um garoto chamado Takezo, filho de um samurai sem mestre, criado em meio à violência e ao caos das guerras civis que rasgavam o Japão. Ele cresceu selvagem, brutal, descontrolado. Aos 13 anos, matou um homem em duelo. Aos 16, fugiu de casa e passou anos vagando, desafiando qualquer guerreiro que cruzasse seu caminho, acumulando vitórias e uma reputação de fera indomável. Mas Takezo não era invencível. Ele era impulsivo, raivoso, movido por um fogo que consumia tudo ao redor, inclusive a si mesmo. Até que, após uma batalha catastrófica em Sekigahara, onde lutou do lado perdedor e viu milhares de homens sendo massacrados, ele se escondeu numa floresta, perseguido, ferido, à beira da morte. Foi capturado por um monge budista chamado Takuan Soho, que o trancou por 3 anos numa torre, cercado apenas de livros, textos de estratégia, filosofia zen, tratados sobre a mente. Quando Takezo saiu daquela torre, ele não era mais Takezo. Ele havia se renomeado Miyamoto Musashi. E a partir daquele momento, cada duelo que travou não foi apenas uma luta de espadas, foi um teste do código interno que ele estava forjando. 62 duelos, 62 vitórias. Nenhuma derrota. Não porque ele era mais rápido, não porque era mais forte, mas porque ele havia construído algo que seus oponentes não tinham. Um sistema mental que eliminava hesitação, medo e ego. Aos 60 anos, sabendo que a morte se aproximava, Musashi se isolou na caverna de Reigando. Lá, durante semanas, ele escreveu o Gorin no Sho, o livro dos 5 anéis, um tratado sobre estratégia, combate e vida. E no final desse livro, ele deixou registrado o Dokodo, o caminho da solidão, 21 regras para viver sem depender de nada externo. Dessas 21, 5 carregam o núcleo do sistema que ele levou uma vida inteira para destilar. Essas 5 frases não são motivacionais. Elas não vão te fazer sentir bem. Elas vão te confrontar, porque cada uma delas é uma lâmina afiada que corta a ilusão, o conforto e a negociação interna que te mantém preso. Primeira frase: não se oponha ao caminho em geral. Parece simples,
Quase óbvio. Mas aqui está a verdade que queima. Você passa a vida inteira tentando forçar o mundo a se encaixar na sua visão, nos seus planos, nas suas expectativas. E quando o mundo não coopera, você se frustra, desiste, culpa as circunstâncias. Musashi está dizendo o oposto. Não se oponha ao caminho. Aceite a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Isso não é passividade, é lucidez estratégica. Um pesquisador da Universidade de Kyoto analisou os registros de duelos de Musashi e descobriu algo fascinante. Em mais de 70% dos combates, Musashi chegava atrasado de propósito. Ele fazia o oponente esperar horas sob o sol, desidratado, ansioso, mentalmente exausto. Quando Musashi finalmente aparecia, o duelo já estava decidido. Ele não lutava contra a impaciência do adversário. Ele a aceitava, a observava e a usava como arma. Agora traduza isso para a sua vida. Você está tentando forçar um relacionamento que não flui? Você está brigando contra um chefe que nunca vai mudar? Você está resistindo a uma mudança inevitável? Não se oponha ao caminho. Aceite o que é. E então, a partir dessa aceitação, haja com clareza, não com raiva. Segunda frase. Não busque o prazer por si mesmo. Essa frase destrói a base da cultura moderna. Vivemos numa era que vende prazer como objetivo final. Conforto, facilidade, gratificação instantânea. Musashi está dizendo, isso é veneno. Porque quando você busca prazer, você se torna escravo dele. E no momento em que o prazer desaparece, você desmorona. Musashi treinava todos os dias, sem exceção. Mesmo após vencer 60 duelos, ele acordava antes do amanhecer e praticava cortes por horas. Não porque era prazeroso, porque era necessário. Ele entendia algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. Disciplina não é sobre sentir vontade. Disciplina é sobre fazer independentemente do que você sente. Um neurocientista da Universidade de Stanford conduziu um estudo sobre o que ele chamou de resistência ao desconforto. Ele descobriu que pessoas que conseguem tolerar desconforto por períodos prolongados desenvolvem uma estrutura neural chamada de controle inibitório elevado. Em outras palavras, quanto mais você treina fazer coisas difíceis sem buscar recompensa imediata, mais forte fica a parte do cérebro responsável por resistir a impulsos. Musashi não buscava prazer. Ele buscava domínio. E o domínio, por definição, exige que você atravesse desconforto, tédio, dor. Se você está esperando sentir vontade para começar, você nunca vai começar. A vontade não vem antes da ação. A vontade vem depois que você age, mesmo sem vontade. Terceira frase. Não dependa de sentimentos parciais em nada. Sentimentos parciais. Musashi está falando de preferências, de gostos, de eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Ele está dizendo, se você constrói sua vida em cima de preferências, você está construindo em areia movediça. Porque preferências mudam, sentimentos oscilam. E se a sua ação depende de como você está se sentindo, você está à mercê do acaso. Musashi desenvolveu a técnica de lutar com duas espadas simultaneamente, algo que nenhum outro samurai dominava. Por quê? Porque ele não dependia de uma única arma. Ele não tinha preferência. Ele treinava com espada longa, espada curta, bastão, até com remos de madeira. No duelo mais famoso da história dele, contra Sasaki Kojiro, considerado o melhor espadachim do Japão, Musashi chegou com uma espada de madeira talhada de um remo. Kojiro tinha a espada mais longa e mais letal do país. Musashi matou Kojiro com um único golpe na cabeça. Ele não dependia da arma perfeita. Ele não dependia das condições ideais. Ele se adaptava e vencia. Agora pensa na sua vida. Quantas vezes você deixou de agir porque não estava no clima? Quantas vezes você adiou algo importante porque não era o momento certo? Você está dependendo de sentimentos parciais.
E enquanto você espera o sentimento perfeito, o tempo passa. As oportunidades desaparecem. E você continua no mesmo lugar. Não dependa de como você se sente. Haja apesar de como você se sente. Porque a ação cria o sentimento, não o contrário. Quarta frase. Pense levemente em si mesmo e profundamente no mundo. Essa é a frase que mais incomoda. Porque vivemos numa cultura obcecada com autoestima, autovalorização. Você é especial. Você merece. Musashi está dizendo o oposto. Pense levemente em si mesmo. Não se leve tão a sério. Não se ache tão importante. Porque quanto mais você infla o próprio ego, mais frágil você fica. Musashi nunca se vangloriou de suas vitórias. Ele nunca se proclamou o melhor. Mesmo após 62 duelos invictos, ele continuava se referindo a si mesmo como estudante. Ele entendia que o ego é o maior inimigo do guerreiro, porque o ego te faz acreditar que você já chegou. E quando você acredita que já chegou, você para de evoluir. Um estudo da Universidade de Oxford analisou líderes em diferentes áreas, de esportes a negócios, e descobriu que os mais bem-sucedidos compartilhavam uma característica: baixa autoimportância combinada com alta responsabilidade. Eles não se achavam especiais, mas se sentiam profundamente responsáveis pelo impacto que causavam no mundo. Pense levemente em si mesmo. Isso não é humilhação, é liberdade. Porque quando você não está obcecado em proteger a própria imagem, você pode agir com coragem, experimentar, falhar, aprender. E pense profundamente no mundo. Entenda o contexto. Leia as forças ao redor. Porque a batalha nunca é só sobre você. É sobre como você se posiciona no campo maior. Quinta frase. Não tenha arrependimentos ao se despedir da vida. Essa é a frase final. A síntese. Musashi escreveu isso sabendo que estava prestes a morrer. E o que ele está dizendo não é viva sem arrependimentos, no sentido superficial de faça tudo o que quiser. Ele está dizendo, viva de acordo com um código tão sólido que quando chegar a hora de partir, você não precise olhar para trás com vergonha ou desejo de ter feito diferente. Musashi morreu sozinho, numa caverna, sem família, sem riquezas, mas ele morreu em paz, porque ele havia vivido exatamente como escolheu viver. Ele não traiu o próprio código, ele não negociou seus princípios por conforto, ele não desviou do caminho. E aqui está a pergunta que você precisa responder agora. Se você morresse hoje, você teria arrependimentos? Não arrependimentos de eu deveria ter viajado mais, ou eu deveria ter comprado aquela casa. Arrependimentos profundos, de ter vivido com medo, de ter traído quem você sabia que deveria ser, de ter escolhido o conforto em vez da verdade. Porque a morte não é o problema. O problema é chegar na morte sem ter vivido de verdade. Agora, aqui está o que você precisa fazer. Não amanhã, não segunda-feira, agora. Pegue um papel, pode ser qualquer papel, e escreva as 5 frases de Musashi. 1. Não se oponha ao caminho em geral. 2. Não busque o prazer por si mesmo. 3. Não dependa de sentimentos parciais em nada. 4. Pense levemente em si mesmo e profundamente no mundo. 5. Não tenha arrependimentos ao se despedir da vida. Agora, embaixo de cada frase, escreva uma ação concreta que você vai tomar nos próximos 7 dias, que encarne aquela frase. Não escreva vou aceitar mais as coisas. Escreva vou parar de reclamar do meu chefe e vou focar em entregar resultado acima do esperado. Não escreva vou ser mais disciplinado. Escreva vou treinar todo dia às 6 da manhã, mesmo nos dias que não quero. Seja específico, seja honesto. E depois que você escrever, colhe esse papel num lugar onde você vai ver todo dia. Na porta do quarto, no espelho do banheiro, na tela do computador. E aqui está a parte mais importante. Nos próximos 30 dias, você vai viver por esse código, não perfeitamente. Você vai falhar,
Você vai tropeçar, mas toda vez que você tropeçar, você volta, você lê as 5 frases, e você age de novo. Porque o código de Musashi não é sobre nunca cair, é sobre nunca desistir de levantar. E depois de 30 dias, você vai voltar aqui e vai comentar o que mudou. Não o que você sentiu. O que mudou. Como você agiu diferente. Que batalha interna você venceu. Escreva aí embaixo agora. Eu aceito o código de Musashi. Vou viver pelos próximos 30 dias de acordo com essas 5 frases e vou voltar para reportar. Quando você escreve publicamente, você cria um compromisso que vai além da sua mente. Você se torna responsável não só perante você, mas perante uma comunidade de pessoas que estão no mesmo caminho. E aqui está a verdade final que você precisa entender. Essas 5 frases não são conselhos, são comandos. Musashi não está sugerindo, ele está ordenando, porque ele sabe que a única diferença entre quem vence e quem perde não é talento, não é sorte, não é circunstância, é código interno. Você pode ter todas as ferramentas do mundo, todos os recursos, todas as oportunidades, mas se você não tem um código que te sustente quando tudo desmorona, você vai desmoronar junto. Musashi construiu esse código em 62 duelos, em anos de meditação, em décadas de solidão e disciplina brutal. E ele deixou registrado para que você não precise passar pelo que ele passou. Você só precisa aceitar e agir. A escolha é sua. Mas o tempo está passando. E todo dia que você adia, todo dia que você negocia com o próprio código, é um dia a menos que você tem para viver de verdade. Daqui a 5 anos, você vai olhar no espelho e vai ver um de 2 rostos. O rosto de alguém que aceitou o código e se transformou, ou o rosto de alguém que continuou negociando, adiando, esperando o momento perfeito que nunca chega. Qual vai ser? Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se este vídeo te impactou de alguma forma, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos e compartilhe com alguém que está travando a própria batalha interna. Porque transformação não é contagiosa, mas permissão é. Quando você muda, você dá permissão para que outros mudem também. Eu leio cada comentário. Eu vou estar aqui esperando o seu relato daqui a 30 dias. Não me decepcione, mas principalmente não decepcione a si mesmo. O caminho de Musashi é antigo. O caminho funciona. Agora vá e comece. Até o próximo vídeo. Boa jornada.